Oi, gente, que saudade daqui, hein? Sentiu falta? Eu também senti. Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast. E de volta, né, depois do hiato, Devaneios na Madrugada. Bem-vindo, bem-vinda. Confesso pra você que eu tinha até esquecido de como que fazia isso aqui, viu? Pois é, esse tempo que a gente ficou longe, né? Acho que foi o quê? Um mês? Hoje o tempo passa tão rápido, né? A gente faz uma coisa, começa um dia, daqui a pouco já passou, já foi o tempo, já nem viu acontecer, né? Ai, meu Deus do céu. Mas, gente, olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Devaneios na Madrugada. Programa este que vai ao ar, se Deus quiser voltar ao ar, nas quartas e sextas-feiras de madrugada pra você, tá bom? Vou me desdobrar aqui. Eu lembro uma vez que eu já fiz um episódio falando de tempo, né? Que a gente não tem tempo pra mais nada. Então, eu não quero deixar de fazer esse podcast. Então, assim, eu vou ter que mudar minha programação, né, no horário que eu tô gravando isso aqui, porque nesse horário que eu estou gravando, eu tava estudando, eu tava lendo. Só que eu posso, vamos dizer assim, eu posso programar, fazer umas coisas diferentes também, não todo dia a mesma coisa, né? Programo os estudos, programo leitura, programo os vídeos que eu assisto e gravo o podcast também, porque eu senti falta, né? Quero mandar um grande beijo para todas as meninas lá, né, do Palavras Radioativas, que me perguntou: mas o podcast não vai ter mais? Acreditem, perguntaram para mim, vai você ver. Que felicidade. Obrigado, meninas. Um grande beijo para vocês aí. Tá, não vou citar nomes porque eu sou péssimo com nome. Com certeza vou esquecer de alguém e não vai ser legal, tá? Mas obrigado. Vocês sabem que são vocês, né? Então, obrigado de coração aí. Inclusive, acho que foi uma pessoa falou pra mim: mas eu tenho que ouvir o restante, porque eu só vi os dois últimos. Os dois últimos são os dois últimos mesmo, porque eu não gravei mais depois, né? Mas tudo bem, tamo junto, tamo de volta com o Devaneios da Madrugada. Uma boa madrugada pra você, alma inquieta. Depois de um tempo de silêncio, estamos de volta. O hiato foi necessário como uma pausa entre pensamentos, como aquele suspiro antes de mergulhar, sabe? Que você toma um fôlego e vai. E agora voltamos com episódios repletos de devaneios, pensamentos, reflexões e companhia para suas madrugadas mais densas e mais doces, ou mais escuras, não sei. Seja bem-vindo ao Devaneios na Madrugada, esse espaço onde o tempo desacelera e os pensamentos ganham voz. Poéticas, né? Hoje, gente, dia 12 de novembro, vamos falar sobre algo que nos move, nos ilude, nos inspira e às vezes nos machuca também, né? A arte de criarmos expectativas. Feche os olhos, se puder, respire fundo e me acompanhe nesse mergulho delicado entre o que esperamos e o que realmente acontece. E eu tava pensando aqui para trazer, né, nesse começo de episódio, eu não sei você não, mas eu acho que quando a gente cria expectativa, a gente idealiza alguma coisa que de repente pode não acontecer, né? Claro que a gente tem que esperar o melhor sempre, todos os dias, todos os momentos, né? Tudo que a gente for fazer na vida, em relação a tudo que a gente sente e tudo mais. Mas somos realistas, somos pessoas adultas. Penso que você que está ouvindo esse podcast, né, seja adulto, porque não é que ele não é criado para pessoas da geração Z, mas é que eu acho que as pessoas da geração Z não tenham paciência de escutar isso aqui. Porque a geração Z, não generalizando, mas a grande maioria, prefere coisas de um segundo, um minuto e meio, né? Se é muito, né? Hoje tá falando na casa do segundo já, então... Por isso que eu acho que você é adulto e sabe que a gente não tem como esperar que tudo que a gente gosta vai acontecer, ou pelo menos que vai acontecer do jeito que eu penso, que eu quero que seja que aconteça na sua vida, que eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora, se perguntasse para você, né? Na sua vida, as expectativas que você criou, elas foram alcançadas? Claro que, né, graças a Deus, tem muita gente que alcança, até melhor do que aquilo que tinha imaginado, né? Mas não é todo mundo. E se você faz parte do não é todo mundo, tá tudo bem, a vida é assim, né? Isso faz parte também do instinto humano, né? Esperar algo é natural. Desde crianças aprendemos a antecipar recompensas, né? Ó, moleque, não faz bagunça não, que depois o pai te dá um doce. Ou, não apronte, que senão você vai apanhar. Já é uma expectativa de você não apanhar, então por isso você não vai criar expectativa, né? Criamos cenários mentais para nos proteger da incerteza.
É o que eu acabei de falar, né? A gente sempre espera o melhor. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de esperar, contando sempre com o copo meio cheio. Tem gente que não gosta, né? Mas vai de cada um é cada um, né? Ninguém tem que ser igual a ninguém mesmo. E ninguém tem que nada. Você vai dizer, tem nada, que tem onde? Não tem. Você tem sua vida. Você tem que seguir o seu instinto, o seu coração, né? Cuidado para onde ele te leva, é claro. Essas semanas eu estava conversando sobre alguns acontecimentos que aconteceriam, né? No Rio de Janeiro, em especial. Mas eu estava falando com alguém que o plantio é opcional, a colheita não. Então, plante coisas boas para você, tá bom? A expectativa é uma tentativa de domar o futuro, de dar forma ao que ainda não existe. É porque, na verdade, o ser humano ele tem medo do desconhecido, né? Nós temos medo daquilo que a gente desconhece. Falando para vocês de medo, né? Já que a gente está falando de devaneios, a gente fala de tudo um pouco aqui. Eu lembro que, quando criança, eu passei por uma experiência no dentista que me traumatizou um pouquinho para a vida depois, né? E eu cresci com medo de dentista. Então, quando eu fiquei um tempo sem ir, depois que eu voltei, claro que eu precisava ir, né? Óbvio. Eu vou ter que ir pro resto da vida. Todo mundo tem que passar no dentista. Mas eu tinha uma fobia de dentista. Mas uma vez eu fiz uma pesquisa aqui na cidade onde eu moro, numa clínica de renome, né? E confiei naquilo que escreveram lá, né? Muito legal, atendimento humanizado. E foi realmente, fiz um tratamento maravilhoso lá. Mas eu lembro que eu falei, meu Deus, né? Como que deve ser a aparelhagem disso hoje em dia? Gente do céu, hoje tá tudo... Só falta fazer pipoca ali na cadeira do dentista. Então, assim, a expectativa que eu criava no meu... Era que tem aquele alicate gigante, que tem um monte de coisa, não tem nada a ver, sabe? Ou seja, a expectativa, ela me criava um medo para que eu não fosse, porque eu tinha medo do desconhecido. Depois eu fui ver que não era mais daquele jeito que eu imaginava, né? Muitas vezes esperamos porque temos medo de não ter. Olha, interessante. Imagina, né? A pessoa espera porque tem medo de não ter. Sei lá, isso aqui leva a pensar. A expectativa é o rascunho do que gostaríamos que a vida fosse. Olha que frase interessante. A expectativa é o rascunho do que gostaríamos que a vida fosse. E para você, é assim também? Como é que é o seu rascunho, a sua vida, suas coisas, nessa madrugada de volta, de retorno do Devaneios da Madrugada? O que você espera? Né? Qual é a sua expectativa quanto a esse podcast, esse retorno, essa volta? Eu mais penso para mim, né? O que eu quero com esse podcast? O que eu quero fazer? Na verdade, eu gostaria de estar hoje, né? Eu até baixei hoje um programa aqui de rádio de novo. Estou com saudade, né, de mexer com automação de radiodifusão, né, de locução de rádio. Aí eu baixei aqui um programa de rádio, claro que não vou usar pra nada agora, né? Atualmente estou trabalhando com programas de edição, né? Porque tem que editar esse podcast que não é ao vivo. Ele vai gravado para você daqui a pouquinho. Eu estou gravando agora, daqui a pouquinho na madrugada ele vai pro ar. Só que eu tenho que gravar, tenho que editar, né? Então minhas expectativas são as melhores possíveis. Que você me escute, que você me ouça. Aliás, deixa eu mandar um grande beijo pra galera que eu não conheço. Mas, gente, todo mês, né, os criadores de conteúdo, eles, especialmente no YouTube, eles recebem, nós no caso recebemos, porque eu também faço parte disso, né, um relatório com o número de novos assinantes, né, inscritos, né, assinantes, número de inscritos, e sempre aumentando alguma coisa lá, o pessoal está sempre vendo alguns vídeos que a gente faz. No meu caso é áudio, né, eu não trabalho com vídeo ainda, quem sabe um dia. Algumas vezes até fiz umas lives no passado, né, e tal. Mas obrigado, viu, pela consideração. Também por você voltei, porque eu sei que tem gente aí que estava esperando os novos episódios do Devaneios na Madrugada. Obrigado de coração, viu? A minha expectativa quanto a você é que você esteja comigo toda quarta e toda sexta. E vou tentar não faltar mais aqui, tá bom? Depois desse ato, a gente tá de volta. Com muito mais pra você. É um prazer ter você aqui. Podemos dizer também que a expectativa ela tem um lado doce, né, de expectativa. Elas são uma motivação também para agirmos. Elas nos impulsionam a buscar, a melhorar, a conquistar. É uma expectativa. Por exemplo, eu estou fazendo hoje jornalismo, estou no quinto semestre, indo para o sexto semestre agora, daqui a pouquinho estou entrando no meu último ano. E a minha expectativa, quando comecei a fazer esse curso, essa graduação, é de ser um bom jornalista, né?
embora já tenha trabalhado nessa área em rádios onde eu trabalhei, mas ainda não tinha a graduação, eu fiz questão de tê-la, né? Inclusive, não sei se você que está me ouvindo sabe, que hoje em dia, na realidade, para você trabalhar como jornalista, não se é exigida a graduação, só que, né? E isso me fez pensar, sim, quando eu fui começar a fazer essa graduação. Mas será que eu preciso estudar jornalismo para ser jornalista, né? E eu tenho umas pessoas que eu conheço em São Paulo, que trabalham em diversos veículos, né, de comunicação, revista, jornal, rádio. E eu falei, não, eu preciso, eu quero voltar a estudar, fiquei um tempo sem estudar, né? E daí eu pensei assim, hoje eu sei a diferença entre alguém que tem a graduação e quem não. Claro que nós não podemos generalizar, certo? Mas quando você tem a graduação, que nem agora eu estou buscando ter, né, eu tenho a noção da ética do jornalista. Não que as pessoas que não têm a graduação não sejam éticas, não é isso que eu estou dizendo. Mas para os veículos que contratam os jornalistas, tem sim um pezinho maior, sabe? Olha, ele fez uma graduação, ele tem, né, conhecimento da ética do jornalista e tudo mais, de como trabalhar em relação às fake news e por aí vai. Então é algo interessante. É uma expectativa boa que eu tenho nesse sentido, nessa minha graduação. E lembrando também, gente, que a expectativa nos leva a ter uma imaginação fértil. Criar expectativas é também criar mundos possíveis. Por exemplo, quando eu criei esse podcast, é para trazer para vocês isso, né? Isso o quê? Conversa, né? Eu queria trazer música, não posso. Então, você vai ter que me aguentar e me ouvindo falando, né? Tem as trilhas sonoras aqui, claro. Mas tem temas super interessantes, né? Claro que uns temas são mais interessantes que outros. A gente sabe pela métrica que tem coisa que agrada e tem coisa que não. Mas é uma tentativa. É acerto e erro. E a expectativa é de que te atinja lá no fundinho do seu coração. Tudo que eu falo ou parte do que eu digo não tem importância. O importante é que você está aqui. E eu fico muito feliz de você estar aqui. Eu falo assim, não sei quem está ouvindo, mas eu sei que alguém vai escutar. E se alguém é você, obrigado, viu? Já me faz feliz. Se você chegou até aqui nesse áudio, comente aí no YouTube ou no Spotify. Eu cheguei aqui, tá? Eu vou saber que você me escutou. Agora, que triste se você não escrever nada disso. Porque devo falar assim, poxa, ninguém escutou nessa parte. Por quê, né? Porque de repente não tem paciência, né? Ai, coisa chata, não sai disso. A expectativa é que saia, né? Mas são mundos possíveis, mundos, né, de silêncio, de escuridão, de carinho, de afeto, de amizade. É o mundo que eu quero criar com você. Às vezes o que esperamos é mais bonito do que o que vivemos. E tudo bem. O que isso quer dizer, né? É uma antecipação prazerosa, mas na verdade é que o que esperamos é mais bonito do que vivemos. E sabe o que isso me lembra? Uma frase que diz assim, ó, o importante não é a chegada e sim a jornada. De repente a pessoa viaja tanto, né, vê tanta coisa no caminho, aí chega onde queria chegar e vê que aquilo não era grande coisa, mas o caminho até ali marcou. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Então é a mesma coisa dessa frase agora aqui que a gente ouviu. Às vezes o que esperamos é mais bonito do que o que vivemos. E tá tudo bem. Sonhar é saudável, desde que saibamos que o sonho é nosso, não do outro. Ou seja, crie as suas expectativas para você, mas saiba que você não pode, isso é um fato, né? Criar expectativas esperando que elas vão acontecer, porque nem todas acontecem. Se não acontecer, tá tudo bem. Os sonhos são seus, não são do outro. Esperar algo bom é como acender uma vela no escuro. Mesmo que o dia não chegue, a luz aquece. E você acende aquela vela, querendo uma claridade. De repente, ainda está, né, no comecinho da madrugada, até o dia chegar. A luz da vela é mais fraquinha, mas o calor dela vai estar com você. Veja pelo lado positivo, enxergue o copo meio cheio. Mas é necessário falarmos também sobre quando a expectativa virar armadilha. Tem a frustração inevitável, né? Quanto mais detalhada a expectativa, maior o risco de decepção. E eu costumo dizer que
as pessoas, né? E eu também me coloco nesse lugar. Quantas vezes já decepcionei alguém? E na minha vida sempre fui uma pessoa meio que pública, né? Até por causa das coisas da rádio onde eu trabalhei, da paróquia onde eu trabalho até hoje, né? Do Ministério de Música no qual eu canto. Então, às vezes, as pessoas criam expectativas sobre mim, né? Assim como eu também já criei várias expectativas sobre os outros. E por mais que eu diga que não ia mais criar, mas acabo criando, né? Quanto mais detalhada essa expectativa, maior o risco de decepção. Às vezes, de repente, você viveu tanta coisa, eu também já vivi tanta coisa. E eu falei assim, não, agora eu não vou mais criar expectativa, não. Aí passa o tempo, não, acho que dá sim pra criar, acho que essa pessoa é isso, é assado. Aí você viu, não tem nada a ver. Mais uma vez o seu castelinho vai cair, vai ruir. Que triste, né? Que triste também saber que eu também já destruí vários castelinhos de pessoas. E que pena que não dá pra voltar atrás. Quantas confianças a gente já quebrou, quantas confianças eu já quebrei. E tem aquela frase também clichê, mas real, que fala que a confiança é como se fosse um cristal, que quando quebra nunca mais volta do mesmo jeito. E a vida é assim, meu querido e minha querida ouvinte. Né? Que coisa. É um perigo que a gente passa. Né? Lembra que eu falei para você sobre idealização de pessoas? Tá aqui, ó. Esperar que o outro seja o que imaginamos é injusto com ele e conosco. Porque a partir do momento em que eu imagino a pessoa de uma certa maneira, por que tem uma injustiça nisso? Porque, na verdade, eu vou querer moldar essa pessoa aquilo que eu quero que ela seja e não aquilo que ela é realmente. Então, tinha um padre que já faleceu, ele dizia assim, as pessoas não gostam de você, elas gostam da imagem que tem de você. Porque quando descobre de verdade quem você é, de repente você não é assim tão atrativo, tão atrativa. Eu falo por mim também, né? Tem uma frase que diz assim, né? Quem me conhece, que te compre. Quem me conhece mais pessoalmente, assim, mais pertinho, que sabe das minhas mazelas, das minhas tristezas, das minhas frustrações, mas também sabe das minhas alegrias, dos meus amores, dos meus projetos. Isso faz parte do ser vivo, faz parte do viver, né? Então, não sejamos injustos uns com os outros. Não seja injusto, não seja injusta comigo. Eu também não vou ser injusto com você. Não vou esperar que você ouça o podcast inteiro. Não vou esperar que você esteja sempre aqui, porque de repente você pode não querer estar. Você pode de repente não poder estar. E tá tudo bem. Quem sabe calhou de hoje você ouvir esse episódio, né? Eu vou estar feliz pelo hoje. Cada pequena vitória é uma vitória a ser celebrada. Então se você está aqui, que bom. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir esse episódio, mas eu vou ficar muito feliz se alguém ouvir. E se ninguém escutar também, lembra que eu falei para vocês sobre a jornada? Estar gravando, estar editando, estar pensando nisso que eu estou falando agora, para falar para você é a minha jornada. Claro, depois vai ter o ponto de chegada, quando vai ser a publicação do episódio. E até eu depois vou querer me ouvir, né? Com a trilha, tudo mais bonitinho. Mas enquanto não chega esse momento, eu tô aqui, na minha sala, com a minha gatinha do meu lado. Né? Gatinha é gatinho mesmo, é um animalzinho aqui, um bichinho. Tá aqui dormindo do meu lado. Essa é a minha expectativa, né? Doguinhos latindo lá na rua. Toda madrugada tem isso, né? Mas é isso, gente. Eu não vou ser injusto com você. Não seja comigo também, tá? Não pense que eu sou tudo isso, não, porque eu sou aquilo que eu sou. E você é quem você é. E que bom que a gente pode se aceitar assim, não é verdade? Às vezes também criamos expectativas para fugir da realidade. É um auto-engano. Então, não vamos fugir da nossa realidade, não, né? Vamos em frente, a cada dia, todo dia, um dia de cada vez. A ansiedade futura, viver no que poderia ser, nos rouba o que já é. Sabe quando você... um dia, quando eu tiver, um dia, quando eu for, um dia, quando eu ser. Não. Viva agora. Tem uma frase, né, que diz assim, que o ontem não existe mais. Por melhor ou pior que tenha sido, já passou. O amanhã ainda não existe. Por isso está no futuro. Ele ainda não chegou a de chegar. Mas eu tenho agora com você o presente. Então, gente, em vez de eu viver no que poderia ser, o se, quem sabe, que tal hoje já é? É a mesma coisa.
Penso agora em não ter mais hiatos nesse podcast, pelo menos durante um bom tempo. Claro que lá na frente, de repente, na época de prova, TCC e tudo mais, quem sabe eu não vou ter tanto tempo para gravar. Mas isso é lá na frente. Hoje estou aqui com você e eu estou feliz por hoje estar. Isso é muito importante para mim também. Uma pergunta provocativa para você agora. Você está esperando algo ou está preso, está presa ao que gostaria que acontecesse? Pense bem. E sabe, gente, eu acho que você, devemos esperar menos e viver mais. A leveza do presente, sabe? Quando soltamos o controle, ganhamos a liberdade. Em tempos atrás, antes do hiato que tivemos, lembra que eu gravei um episódio sobre good vibes? Né? Ser de boa, ser sagrado. Não querer controlar tudo. Afinal de contas, quem é que consegue controlar tudo? É, na verdade, uma realidade, uma falsa, né, realidade de querer controlar. Na verdade, nós não estamos no controle de absolutamente nada. E isso é assustador, né? De repente você é uma pessoa aí super regrada, né, que gosta de tomar conta de tudo, controlar seu tempo, controlar o relógio, controlar o dia a dia. E aí quando acontece alguma coisa, de repente, quem sabe, vamos trazer para as frivolidades do dia a dia. De repente você vai sair com o carro, amanhã o seu carro é álcool, tá um frio, pronto, já não vai chegar na hora certa, né? Ah, então você é do busão, é do Uber, né? De repente o ônibus não vem. O Uber, amanhã, os motoristas, né, o que eles fazem? Eles recebem a chamada, tá lá. Olha, que legal o Uber, né? O Uber eu falo de qualquer outro aplicativo, mas eu lembrei do Uber, tá? Eu não tô sendo pago pra falar de marca nenhuma, mas... Aí você fica feliz porque você chama o Uber, aparece uma corrida lá para você pagar R$5 na corrida. E você vê que ninguém aceita a sua corrida. E aí você desiste, espera mais um pouquinho, a corrida vai para R$10. E mesmo assim, ninguém aceita a sua corrida. Sua expectativa de chegar na hora certa está indo para o espaço. Aí daqui a pouquinho você fica R$15. E aí alguém atende. Porque eles esperam a corrida aumentar de preço para aceitar. É isso que acontece. E aí o seu plano foi para o espaço. Você não vai chegar na hora certa. Mas, gente, eu gosto de pensar, sabe, que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permite. Lembra, por exemplo, um fato muito triste, uma tragédia nos Estados Unidos, aquele ataque terrorista no 11 de setembro de 2001? Será que você já existia naquele tempo, que está me ouvindo agora? Quantas pessoas perderam naquele dia o horário? Dormiram até mais tarde, furou o pneu do ônibus, furou o pneu do carro, aconteceu alguma coisa para eles não chegarem no serviço. Se eles tivessem chegado hoje, não estariam aqui, né? Ou seja, era para ser dessa maneira, era para eles não estarem lá. Então, queridos, se você perder um ônibus amanhã, se você chegar atrasado, claro, você vai tomar um pito, de repente, do seu responsável lá, né? Mas veja pelo lado positivo, veja pelo lado good vibes. Deus nos livre e guarde, vai que você pega aquele ônibus e você ia ser assaltado, né? Mas a gente nunca vai saber. Então, agradeça por aquilo que é, pelo presente. A curiosidade no lugar da expectativa. Trocar o vai ser assim por vamos ver como será. Mais uma vez, gente, essas frases, elas não têm muito a ver com a pessoa que gosta de controlar tudo. Porque ela diz que vai ser assim, né? Tem até uns coaches, né, que falam, não, diga que vai ser. E aí quando não é, a pessoa se frustra. Porque o coach geralmente ele tem essa capacidade, né, de levar a pessoa através da técnica dele, da oralidade dele, né. E aí claro que é interessante uma pessoa ser aconselhada no sentido de crescer na vida em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Mas nem todo mundo vai conseguir aquilo que está sendo falado, né? E na verdade, gente, eu já li sobre isso, nunca fui numa sessão de coach, né? Mas já li um pouquinho sobre. E os relatos que eu ouvi, que são de fontes fidedignas, disseram que realmente é assim, né? Tem gente que se dá bem, nem todo mundo se dá. Tem uma expectativa frustrada às vezes também. Então, gente, eu gosto de falar assim, ó, faça você o rascunho, né? E eu falo aqui de Deus, né? Eu sou católico, gente, tá?
Mas eu não sei qual é o seu credo, qual é a sua religião. Mas, independente de onde você participar, em quem você acredita, faça você o rascunho do seu dia a dia. E deixe, no meu caso, Deus, né, ou aquele que você acredita, fazer a parte dele escrevendo. E tá tudo bem. Um dia de cada vez. Se vai ser assim, eu não sei. Mas vamos ver como será. A aceitação ativa não é resignação, é maturidade emocional. Ah, ele não faz nada para mudar. Ah, acontece, ele sofre, mas mesmo assim tá de um jeito. Não, sabe? É não deixar as coisas afetar você mais. Elas acontecem? Sim. Lembra mais uma vez também um episódio que eu fiz um tempo atrás da oração da serenidade? Procura aí na internet depois a oração da serenidade. Você vai ver que é isso. É maturidade emocional. Não precisa sofrer por tão pouco, não. Eu lembro que eu conversava com aquelas senhorinhas que eu já falei pra vocês no episódio também. Hoje eu tô cheio de recordar, né? E perguntou assim, olha, se você tivesse a minha idade, e naquela época eu tinha uns 20 e poucos anos, o que você faria diferente? Gente, a grande maioria das pessoas de mais idade, e mais idade mesmo, 70, 80 anos de idade, quase 90, falou assim, olha, eu teria me preocupado menos por coisas que de repente não tinham tanta importância. Então, gente, não espere chegar a você ter 60, 70, 90 anos para ver que não precisava ter se preocupado tanto assim. Vivo hoje, vivo agora, vivo o presente. O amanhã, não sei se vai ser assim, mas vê como será. Good vibes. Vai dar tudo certo. Já deu. O que não esperamos pode ser ainda melhor. Tem gente que fala assim, nossa, saiu melhor que o combinado, né? Porque a pessoa não esperava, a expectativa não era tão alta daquele jeito. Mas aconteceu. Que bom quando isso acontece. Mais uma vez, não quero criar falsa expectativa em você, viu? Pode ser que não aconteça, mas se acontecer, com certeza vai ser muito bom. Esperar menos não é desistir, é confiar que o agora também tem beleza. Ai, que saudade que eu tava de você. Oi, minha gente, quero agradecer imensamente sua presença. Obrigado, viu, por esse retorno aqui do nosso Devaneios na Madrugada. Para você que está no YouTube aí, tem uma playlist toda completinha para você com os episódios já gravados, né? Eu tinha colocado até uns vídeos ali. Eu e minhas ideias, né? Eu tô gostando muito de ler com barulhinho de chuva, sabe aquelas músicas assim, bem calminhas, lo-fi, né? Batidinha bem leve, pra aprender e tal. E aí, uns dias atrás eu tava aqui na minha sala, eu falei assim, onde eu vou salvar isso aqui pra não perder? Coloquei no meio da playlist do podcast. Pode ser que alguém tenha visto, então era isso, gente, tá? Mas depois, mais tarde, não sei se na hora que você for ouvir esse podcast vai estar lá, eu acho que não, eu vou tirar daqui a pouquinho. Mas vou guardar em outro lugar, criar uma pasta pra isso. E essa pasta dessa playlist vai ser só pra isso aqui, né? Pra você do Spotify, é claro, né? Tá tudo aí bonitinho também, todos os episódios. Hoje é o episódio número 12, né? E na madrugada de sexta-feira eu tô de volta com mais um episódio pra você. Pra gente poder refletir sobre alguma outra realidade, um outro devaneio, bater mais um papo. Lembrando que se você me tem aí nas suas redes sociais, né? Se você me tem num aplicativo de conversa, tanto faz o WhatsApp, pode ser o Telegram. Para você também que me tem aí no Instagram, Facebook, nas redes sociais, quer mandar um alô, quer indicar um tema, fique à vontade, vai ser uma delícia poder falar sobre aquilo que você está pensando. Se quer mandar uma gravação também para aparecer sua voz aqui com a minha, nossa, eu vou adorar colocar você falando comigo. Será muito interessante. Mas hoje está na hora de terminar. E assim, entre palavras sussurradas e silêncios que também falam, chegamos ao fim de mais uma madrugada juntos. Falamos sobre expectativas, essas pequenas sementes que plantamos no solo do tempo, torcendo para que floresçam do jeito que imaginamos. Mas a vida tem seus próprios planos. E talvez a beleza esteja justamente aí, no que escapa do roteiro, no que não se encaixa, no que surpreende. Que a gente aprenda a esperar com leveza, que a gente saiba sonhar sem se prender. E que quando o inesperado bater a porta,
a gente tenha coragem de abrir e acolher. Obrigado por me deixar entrar na sua madrugada. Que seus devaneios te levem a lugares bonitos. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Até lá, cuide do seu silêncio. Ele também tem muito a dizer. Uma excelente noite para você e até sexta-feira.